se faz uma escola. Para a professora Betânia Ferreira, é um sonho desde criança. Sua mãe, Celi Ferreira, uma educadora destacada na zona da mata de Pernambuco, Timbaúba. Timbaúba é uma cidade pernambucana que fica a 102 quilômetros de Recife. Bem, seguindo o exemplo de nossa mãe, que foi uma grande educadora aqui na cidade de Timbaúba, minhas 6 irmãs seguiram também pelo magistério. Foi uma opção delas e todas estudaram aqui no Colégio Santa Maria, que é um colégio de grande conceito na região. Nossa mãe sempre foi um exemplo de dedicação, de sabedoria e que nos ensinou muita coisa e nos fez ser o que hoje somos. Lembro de Betânia pouco na minha infância. Né? Por quê? Porque ela não demorou muito tempo aqui em Timbaúba depois que se formou. Ela resolveu enveredar outros caminhos e foi para Recife a fim de novas conquistas. E foi o que aconteceu. É o que vemos hoje nos 25 anos do Colégio Casa Forte. Quando eu descobri, muito cedo, eu acho que na idade de vocês, ou menos um pouquinho, porque eu gostava muito de dar aula a bonecas, eu gostava muito de dar aula a ursinho, o que tinha de brinquedo, que sentasse no chão, aí eu gostava de dar aula, todo tipo de brinquedo que eu tivesse. Ursinho, jacaré, eu botava todo mundo assim. O quê? Não, lá não tem essas coisas, naquela época não tinha esses brinquedos de hoje não. Aí eu colocava todas assim, aí tinha um quadro, o quadro não era branco, o quadro era verde, e a gente escrevia com giz. Colégio Casa Forte, 25 anos. O que mais me motiva a ser professora, eu sempre gostei de ser chamada de professora, porque o professor tem um papel muito grande na vida de vocês. Vocês todo ano passam por professores diferentes, né? Então, esse ano vocês têm mais de um professor, no próximo ano vão ter também mais de um professor, até chegar ao Fundamental 2, que tem vários professores. Então, o que é que me motivou? Preparar vocês para a vida futura, né? Veja, preparar vocês para a vida futura, preparar vocês como crianças bem educadas, como crianças que sabem escutar, né? Como crianças que sabem respeitar, né? Os professores, respeitar os mais velhos. Então, isso me motiva a ser professora. Cena comum no Nordeste, século XX. A cidade grande era destino natural de quem buscava voos mais altos. E a jovem Betânia sonhava com esses voos. Professora. Eu não escolheria outra profissão. Professora sempre. Colégio Casa Forte, 25 anos. De Timbaúba, a professora Betânia foi morar em Recife. Com seu propósito em mente, ser professora. Eu achei que eu podia ser professora, aí na idade de vocês. E continuei com essa vontade até que eu fiz a universidade para ser professora. De aluna brilhante no curso de letras, depois pedagogia, Betânia sabia que podia mais. Que educar crianças e jovens era seu grande propósito, e ela se agarrou a ele. Bom, a professora Betânia Ferreira, além de ser uma das maiores referências do nosso país em ensino de língua portuguesa, ela também é uma baluarte em se tratando de educação. Ela se preocupou não apenas durante a sua vida profissional em se habilitar e se capacitar enquanto uma informadora, né, uma transmissora de conhecimentos específicos da área de conhecimento que ela trabalha,
mas ela se dedicou a algo que é raro nos professores, o quê? A questão educacional. Então, Betânia Ferreira, por ser uma profunda conhecedora da causa educacional, eu a conheço há 40 anos e sempre percebi nela uma grande preocupação para que a educação tivesse um caráter acolhedor, inclusivo, fraterno, amoroso e, sobretudo, formadora de cidadãos comprometidos consigo e com o entorno, com a sociedade e o crescimento do país. Então, durante esses 40 anos, eu sempre tive uma relação de amizade muito fértil, muito sincera, muito verdadeira com a professora Betânia, e quero lhe dizer, talvez, quiçá, para mim, uma das maiores referências da educação pernambucana. O Colégio Casa Forte é um marco e é um privilégio para os moradores deste tradicional bairro da cidade do Recife ter à sua disposição uma escola como o Colégio Casa Forte. Uma escola verdadeira, formadora de grandes intelectuais, de pessoas com vasto e rico conhecimento acadêmico, intelectual, científico e, sobretudo, com grande conhecimento, porque essa é a base da educação que a professora Betânia Ferreira defende, não é? Com uma base social e humana. Colégio Casa Forte, 25 anos. Em 1997, associou-se 12 educadores pernambucanos e criaram o Colégio NAP. Em 2010, esteve à frente da criação do Colégio Cognitivo. E em 2012 nasceu a PO Nota Máxima, Plataforma Digital de Educação, mais uma criação de Betânia Ferreira. Inquieta, Betânia foi além. No ano 2000, criou a Faculdade FACI, mas seu coração indicava outro rumo. Betânia queria sua escola começando da base. Nascia o Colégio Casa Forte. Um desafio muito grande. Ah, meu Deus, olha, eu vou ter que falar de novo nessa casa onde funciona o infantil, tá? Por quê? Porque quando eu peguei essa casa para transformar em colégio, essa casa estava horrorosa, tá? Era uma casa que estava sem uso fazia muito tempo. E o grande desafio foi transformar uma casa onde moravam pessoas para transformar na escola. Então a gente passou mais de 6 meses para poder organizar a casa inteira e fazer o primeiro prédio da escola. Hoje a gente tem 7 casas, né? 7 lugares aqui dentro, tá? Mas começou tudo ali e foi um desafio. Pense, a gente começava a fazer uma coisa, aparecia outra, mas deu tudo certo. Colégio Casa Forte, 25 anos. E aí, Davi, o que é que foi mais marcante aí na história do Colégio Casa Forte? Veja, na minha concepção, tem 3 pontos que eu acho que a gente pode explorar aqui, que é a coragem. Eu acho que teve vários momentos durante esses 25 anos que a gente precisou de muita coragem, de até união para definir alguns pontos. Seja na expansão da educação infantil para o ensino fundamental 1, do fundamental 1 para o fundamental 2, do fundamental 2 para o médio, decisões administrativas. Eu acho que tem várias situações que a gente precisou ter muita coragem para enfrentar os problemas. Outra questão que eu acho que marcou realmente a história do Casa Forte é a resiliência. Em 2020 a gente enfrentou uma pandemia, em março a escola fechou, ninguém sabia o que fazer, aquela dúvida daquele cenário, mas que a gente também conseguiu, junto com a professora Betânia, que passou 3 meses em casa naquele período, a gente conseguiu fazer um trabalho bom aqui, enfrentar o problema e sairmos mais fortes do que entramos. E o outro ponto é o que a gente aprendeu desde cedo, que é a questão do trabalho, né? Com muito trabalho a gente consegue resolver os problemas, enfrentar as novas situações, e que é como ela sempre fala, né? Nada resiste ao trabalho, né? Ao trabalho. E uma coisa importante também que eu queria destacar, a gente sabe que, assim, como ela é uma pós-doutorada, dá aula em universidades, tudo, e ela enxergar que
a base existe no ensino fundamental, foi uma coisa que eu acho que foi um diferencial para o colégio, porque ela deu aula para pós-doutorados, deu aula para pessoal de faculdade, deu aula para pessoal de vestibular, e ela enxergou que quando a gente tem uma base consolidada na educação infantil e no fundamental, a gente sabe que isso leva para o resto da vida. Isso foi muita coragem, porque o nosso diferencial, na verdade, a gente tem que conquistar os pais. E para a gente conquistar um não é muito fácil, mas conquistar os pais é um trabalho, como o Davi disse, resiliente, dia a dia, competência, com desafios e com tudo. Então isso para mim também foi um ponto marcante da coragem dela de montar tudo do zero. E hoje o colégio está com 25 anos, né, Davi? E agora com 25 anos a gente vê essa base muito bem consolidada em todos os segmentos e que nos próximos 25 anos a gente continue com coragem, resiliência e muito trabalho. Muito trabalho. Vamos em frente. Os primeiros 25 anos são os mais desafiadores. E a menina de Timbaúba agora pensa no que virá. Veja, a gente vive... Eu tinha um sonho, por exemplo, de dar aula na universidade. Aí eu fiz concurso de aula na universidade. Eu tinha um sonho de criar uma faculdade, aí criei uma faculdade, aí vendi depois. Eu tinha um sonho de criar um colégio, aí criei o colégio NAP, criei o colégio cognitivo e criei o nosso. Mas eu tenho um sonho ainda, tá? Que é, primeiro, fazer o meu auditório aqui, que já está no projeto, fazer o auditório, tá? E construir mais um bloco de salas, tá? Agora, não sei se vai ser no próximo ano, 2026, não sei se vai ser 2027, não sei se vai ser 2008. Mas o bom do sonho é quando a gente realiza. Começa com a Nova Forte 25 anos! Timbaúba guardou sua infância serena na simplicidade de quem sabe esperar. Mas a palavra virou semente forte e floresceu pra nunca mais parar. É forte a palavra que o tempo deixou, é forte a raiz que no chão se firmou, é forte a memória que o coração guarda, é forte a vida quando a força exala. Com quantos sonhos se constrói uma escola, com quantas vozes se aprende a lição. Ela fez da esperança um destino e transformou saber em paixão. É forte a palavra que o tempo deixou, é forte a raiz que no chão se firmou, é forte a memória que o coração guarda, é forte a vida quando a força exala. Com quantos sonhos se ergue uma vida, com quantas lutas se aprende a vencer. Se a palavra tem poder, ela é caminho, farol que segue sempre a escrever. É forte a palavra que o tempo deixou, é forte a raiz que no chão se firmou, é forte a memória que o coração guarda, é forte a vida quando a força não tá.